Boa tarde, você viu aí que já decolamos. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo 7 da NET para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? E também pelo Facebook. O nosso programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. A gente preza muito por você participar dessa forma do nosso programa. E no programa de hoje, nós vamos trazer um assunto muito interessante, um assunto relacionado com a saúde das pessoas. Eu tenho a impressão que isso vai aguçar muita curiosidade, muitas perguntas das pessoas que estejam nos vendo em casa agora. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Dr. Edmo Atique Gabriel, cardiologista em São José do Rio Preto. Já participou outras vezes do nosso programa, sempre conversando de uma maneira bastante franca e aberta sobre esses problemas de saúde, né? As pessoas, de alguma forma, têm que se preocupar com isso, né? Se cuidar para melhorar as próprias condições de qualidade de vida, etc. E isso é o nosso objetivo, as pessoas têm que se atentar para isso. Doutor Edmo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Que bacana que o senhor venha sempre com a disposição de conversar sobre assuntos como esse. O assunto escolhido hoje aqui para a gente conversar é sobre a síndrome do coração cansado. Quer dizer, o coração é um músculo maravilhoso que a gente conhece, ele durante anos funciona ininterruptamente, de maneira muito precisa, inclusive, mas há momentos em que ele pode ser cansado, pode se cansar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e quais os fatores que podem levar o coração a se tornar um coração cansado. De que maneira as pessoas podem se prevenir contra isso? Muito obrigado pela presença mais uma vez, doutor Edmo. Obrigado, Rei, é uma honra estar no seu programa novamente. O tema coração cansado, ele é um tema muito periclitante, porque nós sabemos que, como você pontuou, o coração é um músculo. Claro que ele não é um músculo exatamente igual aos músculos periféricos, os músculos do braço, das pernas. Ele possui algumas particularidades que tornam ele essa bomba maravilhosa que, como você colocou, bate ininterruptamente do dia que a gente nasce até o último dia, o último fôlego de vida que a gente tem. Às vezes durante mais de 100 anos. Às vezes, inclusive, mais de 100 anos, de uma forma espetacular, irrigando todos os órgãos, oxigenando o nosso corpo e assim por diante. Só que como músculo, ele também tem o seu limite. Então existem situações que podem cansar esse coração. Esse cansaço, ele pode ser algo muito rápido, um cansaço agudo, ou pode ser algo que gradativamente se instala, seria um cansaço crônico. Então, para que todos entendam, o cansaço agudo pode ser, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. A pessoa está tendo problemas prévios de descontrole de pressão, de diabetes, acúmulo de gordura no coração, às vezes uma alimentação errada, fuma, obesidade, não faz exercício, e num belo dia, de uma forma muito rápida, em minutos, ocorre um cansaço agudo desse coração. Esse coração sai do batimento padrão dele, sai do ritmo padrão, apresenta uma falência aguda, que seria um cansaço agudo, e aí a gente tem o famoso infarto do miocárdio. Um exemplo que eu sempre coloco, que todos vão se lembrar, o filho do Antônio Carlos Magalhães, o Luiz Eduardo Magalhães, um belo dia, muito ele era fumante, né? Jovem, fumante, exato, com hábitos um pouco controversos, um belo dia em Brasília, seco, quente, ele resolve uma blusa de lã e vamos fazer um Cooper. Então, ele estava bem. De repente, aquele universo ali de roupa quente, no calor, sem um preparo adequado, um indivíduo fumante, apesar de jovem, ele gerou um cansaço agudo no seu coração, sim, para o qual o coração não estava preparado, e ele teve um infarto fulminante. Por outro lado, existem casos que nós temos um cansaço que vai gradativamente se instalando, que é o que a gente chama de insuficiência do coração. Então, situações como doença de Chagas, que é muito comum aqui no nosso meio, Rio Preto é uma região que recebe muitos chagásicos, né? Nós estamos perto de Minas, de Mato Grosso do Sul, de Goiás. Então, doença de Chagas é uma doença que vai gradativamente crescendo, o coração vai crescendo, vai perdendo potência, perdendo força e vai se cansando. Pessoas que têm muitos infartos, então aguenta o primeiro, tem o segundo, aguenta, um terceiro aguenta, vai tendo cansaço crônico desse músculo, até que chega um momento que esse músculo entra em falência. Doenças de válvula do coração que vão progressivamente acontecendo. Então são duas modalidades, aquele que é muito abrupto e fulminante, que é o infarto, e aquele cansaço cardíaco que vai se
progressivamente se instalando, e talvez esse a gente ainda consegue intervir, oferecer medicação, às vezes fazer alguma cirurgia. As arritmias podem também entrar? As arritmias entram nas duas modalidades. Você pode ter, às vezes, uma arritmia que possa ser fulminante e gerar um cansaço agudo a ponto de matar a pessoa. Um exemplo que a gente tem, pessoas com overdose de drogas. Então a gente vê aí cantores, atrizes, atores, que a gente fica sabendo, foi encontrado caído dentro de casa, suspeita de overdose. Quantas e quantas vezes Quantos, falar né? disso? Quantos casos famosos aí, né? Elis Regina no passado, olha, ela foi encontrada morta. Então, essa overdose, na verdade, é uma sobrecarga aguda que o coração sofre, é um cansaço insuportável, mas de caráter agudo, e acaba com a falência aguda. Mas há casos que você pode ter uma arritmia, por exemplo, que vai se instalando, que vai piorando, que vai se agravando e vai dando um cansaço crônico também. De todo modo, a consulta regular, ou pelo menos razoável ao cardiologista, deve ser a solução para esses problemas, não é isso, doutor? É a alternativa mais segura. Tem que passar por aí, né? Sem dúvida. A alternativa mais segura que você tem hoje é ter o respaldo do seu cardiologista. Hoje pedirá alguns exames. Claro, enfim. Exatamente. Hoje tem uma variedade tão grande de exames, de fácil acesso, quer dizer, basta a pessoa ter essa consciência, ter essa prudência de fazer esse controle. Lembrando que pessoas que têm um histórico familiar de infarto, de insuficiência cardíaca na família, de doença de Chagas, de problema de válvula, ou seja, o cansaço cardíaco pode ter uma origem familiar. Então, se eu tenho um histórico na família, eu vou demorar muito para fazer um processo preventivo, eu vou ficar me exercitando aí exageradamente, fazendo academia, às vezes me alimentando de forma inadequada, fumando, sabendo que eu tenho um histórico. Então, faz um acompanhamento, o cardiologista vai conseguir dar uma dinâmica adequada, vai equilibrar os fatores. O histórico familiar deve ser muito importante para isso, deve ser determinante em relação a isso, mas é claro também que os maus hábitos, inclusive alimentares, sem falar nesses outros que o senhor citou aí, o tabagismo, por exemplo, o alcoolismo, é claro que isso predispõe as pessoas a problemas dessa natureza, não é isso? Não, com certeza. E eu queria até fazer um destaque para as mulheres. O coração feminino, nós temos que dar uma atenção muito grande, porque a mulher, hoje ela fuma muito, quase equiparada aos homens. Infelizmente, as mulheres têm esse hábito maior de beber do que no passado. E você sabe, dentro daquele contexto de uma festa, de uma balada, você tem o cigarro, você tem a bebida e você acaba tendo a droga ilícita. Isso. E a mulher tem um outro problema. Além desses hábitos que hoje a mulher consome iguais aos homens ou até mais, as mulheres vivenciam momentos hormonais na sua vida. As mulheres têm a menstruação, depois elas têm a gravidez, aí depois para tudo, entra na menopausa, os hormônios caem. Então, todas aquelas funções que os hormônios e as proteções que os hormônios davam para o coração acabam de repente, e aí a mulher fica após a menopausa muito mais exposta ao risco cardiovascular. Então, é o tipo de público que nós também temos que alertar para o risco de um cansaço cardíaco, que pode ser aí hora aguda, hora crônico, mas que necessita de um acompanhamento cardiológico. Nesse momento, doutor, a gente está vendo uma campanha, né, sobre o coração da mulher mesmo, eu acho que nesse mês de setembro, né? Sim, sim. Coração da mulher, enfim. Sempre o objetivo é chamar a atenção das pessoas, da mulher especialmente, em relação à pertinência de cuidado do próprio coração, né? Isso é fundamental, né? As mulheres têm, como um todo, um risco cardiovascular mais específico por essa questão hormonal. A questão dos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais. Existe também uma questão hoje que muitas mulheres estão buscando aquela questão do corpo mais bonito e aí se utilizam de anabolizantes para buscar um resultado estético mais rápido, só que elas não têm uma estrutura cardíaca em termos de tamanho, de resistência, preparado para aquilo, porque, claro, as mulheres por terem um biotipo mais menor, o coração feminino ele tende a ser em termos de tamanho menor, a resistência vascular menor. De repente essas mulheres começam a ter pressão alta porque elas consomem muito álcool. Ou drogas ilícitas, começa a fumar, começa a ter um acúmulo de placas de gordura nas artérias do coração. Aí na questão da academia, da estética, vamos procurar ficar mais bonita, vamos ficar mais forte, vamos delinear aquela parte do corpo, aí toma anabolizante, só que como você falou, está tomando anticoncepcional em paralelo, pela questão de evitar a gravidez, de regular o ciclo, e aí essa somatória, principalmente se a mulher já tiver sem a proteção natural dos seus hormônios, próximo da menopausa, o risco é muito maior.
Nada é mais legítimo do que a mulher, por exemplo, ambicionar o corpo perfeito, qualquer coisa assim. Então, se dedicar a uma atividade física, uma academia, etc. O que não pode é haver exageros em relação a isso, não é isso, doutor? É importante isso. Essa pressa, né? Porque a mulher tem que querer resolver essas coisas em 15 minutos. Exatamente. Né? As mulheres, elas têm que procurar... Eu quis chamar a atenção porque eu tenho visto no consultório, Rei, cada vez mais mulheres me procurando, preocupadas com sintomas cardíacos. E quando você vai fazer uma história, entender o que está acontecendo, a gente identifica. São mulheres que fumam muito, são mulheres que estão usando anabolizante, são mulheres que mesmo seu anticoncepcional não é um uso orientado por um ginecologista. Minha amiga que falou que esse aqui é melhor, então eu já vi casos de mulheres usando 2 ao mesmo tempo. Eu já tive que operar coração de mulheres com trombose cardíaca ocasionado pelo uso desenfreado de hormônios, uma coisa que não deveria estar acontecendo. Mulheres com acidente vascular cerebral por um coágulo derivado do excesso de anticoncepcional. Então hoje o acesso está tão fácil e a busca do corpo, a busca rápida por um corpo bonito, faz com que a alimentação adequada fique em segundo lugar. Então vamos suplementar, vamos tomar bomba, vamos tomar hormônio, e aí o resultado acaba sendo coração hipertrófico, tromboses pelo corpo, trombose cerebral, trombose cardíaca. Então por isso que eu faço questão de alertar, porque aumentou muito a busca do público feminino com relação aos seus sintomas cardíacos. E isso é um cansaço do coração. Você vai vendo essas mulheres tendo uma perda de função e se queixando, eu estou cada vez mais cansada, mas está usando esses componentes de uma forma muito desorganizada. Quando a gente fala em cansaço do coração, tem alguma correlação com a idade do coração das pessoas, quer dizer, com a idade das pessoas? E no caso do homem e da mulher, é diferente essa idade em que pode ocorrer esse problema? Pelo que você está dizendo agora, talvez sim, né? Porque sim. A mulher está mais sujeita, está mais exposta a esse tipo de interferência, né? Com certeza, veja, como todo órgão, há uma degeneração natural, né? A gente sabe que existe um endurecimento, essa é a palavra mais fácil da gente entender. Os órgãos, ao longo do tempo, eles vão endurecendo, vai ocorrendo uma calcificação. Então a gente nota claramente um depósito de grumos de cálcio em todos os órgãos à medida que a gente envelhece. A gente até brinca, olha, o galho está ficando mais rígido, não está mais elástico como antes. Isso a gente vê na articulação, a gente vê no coração, vê nos ossos, vê no corpo todo, fígado e assim por diante. O problema é que existe uma faixa etária de maior produtividade. Então as mulheres têm uma produtividade entre 30 e 50 anos, de muita atividade, os homens em geral entre 30 e 60 anos. As mulheres começam a reduzir um pouco a sua potência, a sua capacidade por causa dessa questão hormonal que naturalmente com a menopausa isso diminui. Agora, à medida que o tempo passa, você tem como tornar esse coração mais longevo. Então, você tem que dar condições para que essas fibras musculares suportem maior longevidade. Aí entraria uma alimentação mais rígido mesmo, não é aquela alimentação, um pouquinho de salada, um pouquinho de arroz, não. É uma alimentação onde você entenda o que você está comendo. Então, o papel do nutricionista ou do médico nutrólogo é importante. O cardiologista hoje tem em mãos condições de dar vitaminas, antioxidantes que podem ajudar. Não vai ser meramente uma preocupação estética. Não é uma preocupação estética, não é aquela coisa superficial, 2 colheres de arroz, 2 de feijão, parece que é uma coisa muito simplória. Você tem que primeiro individualizar, como é que é meu histórico? O que eu posso, o que eu não posso? Eu tenho alergia, não tenho? O que eu agrego mais? Agrego mais gordura, mais açúcares? E a atividade física, em segundo lugar, que tem que ser algo contínuo. Você não precisa ser fã necessariamente de uma academia, porque a gente diz atividade física, nossa, mas eu não tenho paciência, eu chego em casa cansado, eu ouço isso no consultório. Toda hora, né? Mas eu falo assim, atividade física é você subir escada ao invés de usar o elevador, Exato. Sempre que possível. Atividade física é você caminhar no plano todo final de semana ou 2 vezes por semana no final do dia. Então, você não tem que buscar ambientes que você se sinta mal. Nenhum esforço sobrenatural. Nenhum esforço sobrenatural. Agora o médico falou que eu preciso correr, mas eu não tenho joelho para isso. Não, nós não estamos pedindo isso. A gente está pedindo um mínimo de movimentação para que a circulação produza mais calor e você consiga queimar esses excessos que a gente tem e que acabam depositando no coração, né? E mesmo essa ação regrada da atividade física também vai proporcionar resultados, até estéticos também para as pessoas ao longo do tempo. É claro que não vai ser, eu até brinco com isso, de vez em quando uma vez eu cheguei pro Cazu, na academia dele, falei, Cazu, eu precisava emagrecer um pouco, é o seguinte, tem jeito de você fazer um exercício em 15 minutos e emagrecer já? Claro que eu falei brincando, mas é absurdo, né? A gente quer aquela pressa, né,
Exato. O exercício, ele é um hábito. Então, como eu coloquei, as pessoas às vezes reclamam, Rei, no consultório, doutor, mas é tão chato, eu estou cansado, eu trabalho o dia inteiro. A gente entende isso, porque todos nós também chegamos em casa, o que você quer? Você quer deitar, você quer comer, você quer ver televisão, você não está afim de, às vezes, ficar correndo, suando. Então, o exercício pode ser durante o dia. Claro, se você for para a academia é melhor, mas pode ser durante o dia subindo escada, pode ser de repente ao acordar um alongamento que você faz, ao chegar em casa fazer um novo alongamento. Quer dizer, você ativar a circulação e manter uma alimentação orientada, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, mas eu não como quase nada, meu colesterol está sempre alto, mas não é que não come quase nada, às vezes o pouco que ela acha que come já agrega gordura, então ela precisaria de uma reeducação voltada para o organismo dela. E o cardiologista pode orientar isso com o auxílio de um nutrólogo, de uma nutricionista, e isso evita esse cansaço, porque o coração cansa quando ele vai ficando sobrecarregado, ele é um motor. Se você anda sem combustível, o carro vai cansando, você vai desgastando o motor, né? Então chega uma hora, enfim, ele vai... você vai causando ali curto-circuito, você vai forçando as estruturas, então o coração tem que ser um órgão que bata, mas com uma certa tranquilidade. A hora que você força ele, porque ele está muito grande, porque tem pressão alta, porque já teve um infarto prévio e você está tendo processo de um novo infarto, você vai levar a um cansaço cada vez maior. De um modo geral, doutor, como é que anda o coração, essa válvula maravilhosa das pessoas em São José do Rio Preto? Esse sistema hidráulico das pessoas em Rio Preto está funcionando bem, de um modo geral? Olha, eu sei que começa a haver uma preocupação maior em relação a isso, né? Aqui na nossa população de Rio Preto, como eu te falei, um perfil epidemiológico tem se destacado no consultório. A gente vê mais mulheres nos procurando, porque normalmente a mulher levava o marido, até um tempo atrás. Isso. O marido, para ir, precisava a mulher levar. Ela ia, brigava com o marido, aí a gente cuidava do marido, de repente, às vezes ela também queria fazer um check-up, a gente pedia exames para a mulher, acompanhava. Hoje não. Hoje as mulheres estão indo por si só porque elas estão mais sintomáticas. Parte disso por causa desses hábitos que nós falamos. E outra coisa que é uma tendência mundial, o número de idosos com uma boa saúde cardiovascular é cada vez maior. E eles procuram um cardiologista por quê? Porque eles querem continuar tendo essa saúde cardiovascular. Então, qualquer cansaço mínimo, olha, doutor, mudou alguma coisa? O que está acontecendo? Então, são dois perfis interessantes, muito mais idosos nos procurando, mas com uma saúde muito boa e que querem evitar esse cansaço cardíaco, querem viver mais. E muitas mulheres que agora por si só tomaram essa decisão. Não, vamos cuidar da gente, porque agora a cultura tem que ser mudada, os hábitos têm que ser mudados. Uma amiga minha passou mal na academia, perdi uma tia que fumava muito, então parece que houve uma mudança. E os homens estão indo meio que na tabela ali, né? Os casos negativos sempre vão ter uma repercussão muito grande, mas é uma boa notícia o senhor acaba nos dando aqui agora, né? Quer dizer, tem melhorado a saúde vascular dos homens, já numa idade até mais avançada, né? Isso é muito bacana, isso é muito positivo, né? Hoje as pessoas estão preocupadas com uma longevidade mais saudável. E essa questão do coração cansado, ele condiz com isso, porque coração cansado é incompatível com uma longevidade saudável. Você, quando tem uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, que é o coração cansado, a gente se deprime de ver essa pessoa. Essa pessoa não consegue escovar o dente que ela cansa. Ela toma banho, ela sai sem fôlego. Quer dizer, como é que ela tem qualidade de vida? Claro. Ela sobe 2 degraus da escada, ela está quase entregue. Ela não consegue mais fazer coisas do dia a dia, fica dependente e tudo. Então, o ser humano, ele quer ter liberdade, ele quer ser ativo, ele quer ser funcional. E o cansaço do coração limita tudo isso. Quer dizer, o próprio organismo dá esses avisos, né? Olha, tem que tomar cuidado aí. Então, Você começa a ver que o fôlego vai faltando. Eu tive um caso, só para ilustrar para você, que não é só ainda em adulto, até criança. Eu operei um caso de um bebê de 5 meses de idade, há 15 dias atrás, que o relato da mãe para mim era o seguinte: o meu filho não tem fôlego para mamar. Nossa. Criança de 5 meses, de baixo peso. Por que baixo peso? Porque ela não conseguia mamar para comer, né? Claro. E aí a mãe dizia, ele tenta mamar, ele perde o fôlego. Então, esse é um exemplo de um cansaço, que já era crônico nessa criança, porque ela nasceu com um problema, com 5, 6 meses esse problema era maior, e aí que foi diagnosticado.
E aí nós tivemos que operar para corrigir esse problema. Agora você imagina, um bebê... boas perspectivas Agora a perspectiva, ele já teve alta, ele já ganhou peso, ele já está muito mais com disposição física, é nítido. Cresceu, tem um padrão físico já de mais massa, se alimenta agora volumosamente, não cansa. Daqui a pouco vai ter que começar tem até que outra segurar. preocupação. Segurar, mas era uma criança que você imagina, ele tentava mamar, perdia o fôlego e ficava ofegante. Aí ele ia dormir. Então era uma criança que não tinha aquela atividade natural. Por quê? Porque ele era um cansado crônico. Você imagine um bebê de 5 meses sendo um cansado crônico. Nossa, uma judiação, então não tem idade, é o que você comentou. A idade é qualquer faixa etária, criança, recém-nascido, até pessoas muito idosas, né? Doutor Edmo, como sempre acontece, a gente começa essa conversa e o tempo acaba logo, porque a prosa boa rende mais, né? Faz o tempo fluir naturalmente. Eu queria agradecer muito a sua presença, deixá-lo convidado para voltar outras vezes no nosso programa. Tem um outro tema, eu gostaria deveria ter até incluído uma pergunta, não deu tempo de fazer isso. Há pouco tempo eu fiz uma matéria para o jornal sobre isso, falava sobre síndrome do coração partido. Pessoas que conviveram, casais que conviveram durante muito tempo e depois um deles foi embora, há um problema sério, as pessoas... Isso acontece? Existe a síndrome do coração partido? É muito interessante essa tua pergunta, porque isso é uma síndrome que foi descrita por um grupo de japoneses. Ela é real, ela chama-se coração partido, por quê? Porque muitas vezes ela está conectada a um ambiente conjugal, a uma decepção amorosa. Sim. Agora, o que é o coração partido em si? Em função dessa decepção amorosa, de uma traição, de a perda de um ente querido, mas muito relacionado a relacionamento entre duas pessoas, o indivíduo começa a ter sintomas que levam o médico a suspeitar de um infarto. E por isso que é coração partido, né? Dá aquela ideia de uma explosão sentimental, de uma alteração séria. Mas não pode ser subestimado, porque esse tipo de paciente, ele chega no pronto-socorro e você, quando se depara diante dele com seus sintomas, você tem quase certeza, esse indivíduo está infartando. Ele está suando frio, ele está com dor no peito, ele está com arritmia, ele está com sintomas clássicos. Você acaba, às vezes, submetendo essa pessoa a um cateterismo e aí que você vê que não tem nada. Mas você não pode apostar que não tem nada. Claro. Você acaba cometendo um excesso, né, por precaução, mas no fundo há um desequilíbrio emocional que pode ocasionar toda essa repercussão cardíaca. Então isso é uma síndrome que a gente vê muito nessas épocas de dia do namorado, ou famílias casais que estão juntos há muito tempo e descobrem uma traição, um fato muito marcante. Sem dúvida. Está vendo como existem muitos temas que dá para conversar com o Dr. Edmo sobre isso? Então já vou deixá-lo convidado para voltar outras vezes para a gente continuar conversando Sim. sobre o coração, sobre a saúde do coração do Rio Pretense. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez, parabenizá-lo pelo trabalho no consultório, na faculdade, né, que está se destacando a Unilago, né, a Faculdade de Medicina da Unilago, inclusive em São José do Rio Preto, está se destacando. Muito bacana conversar sobre isso, doutor. Volte outras vezes, tá certo? Combinado? Muito obrigado, eu voltarei sempre. É um prazer a gente discutir coisas sobre o coração e também falar que a Unilago está sempre de portas abertas. O nosso curso de medicina, graças a Deus, recentemente foi reconhecido. Tivemos uma ótima nota no ENAD também. Vamos formar a primeira turma o ano que vem. Então, estamos aí promovendo sempre eventos. Vamos ter o simpósio Jovem Doutor agora em novembro, dia 22 e 23, para discutir obesidade, emagrecimento, terapia hormonal e o impacto do uso dos hormônios também no coração. Então, nós estamos aí sempre promovendo saúde, educação de uma forma muito ética e muito séria. Eu agradeço muito esse espaço e parabenizar você pelo programa e pela qualidade do programa. Obrigado, viu, doutor? Um abraço. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.